Olá pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E antes de começarmos, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Evomilk e o Evopac. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Evopac, que está transformando a indústria de alimentos com o PAC Digital, um programa de autocontrole que facilita a gestão das equipes, o acompanhamento das não conformidades e organiza tudo para as auditorias e a fiscalização ser mais eficiente. O Evopac também oferece um módulo de gestão de estoque, permitindo o controle completo de matéria-prima, ingrediente e produtos acabados. Além disso, o sistema ajuda os usuários a gerar relatórios e indicadores estratégicos para a tomada de decisão mais rápida e embasada. Tudo isso com a garantia de conformidade regulatória e uma eficiência operacional. Para vocês conhecerem mais sobre o Evopac, vocês podem nos chamar lá no @evopac_oficial, que a gente pode marcar uma demonstração. Também gostaria de agradecer a Evomilk, que é uma referência em soluções tecnológicas para o setor de laticínios. Somos o sistema de gestão integrada de fornecedores de leite, equipes de campo e transportadores, garantindo rastreabilidade e qualidade em toda a cadeia produtiva. Com funcionalidades inovadoras e ferramentas que otimizam processos, a Evomilk é uma parceira essencial para quem busca excelência no mercado. Para vocês conhecerem mais sobre as nossas soluções, vocês podem ir lá no @evomilk_br e nos chamar para uma demonstração. E eu gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e vocês vão acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós também estamos no Spotify e outras plataformas de áudio e vídeo. E também siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios. Vocês vão achar no TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. Lá nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Nós estamos recebendo hoje um convidado muito especial que vai falar para a gente sobre um assunto que é dor de cabeça, que é sucessão familiar. Sucessão familiar é um dos maiores desafios que as empresas para as empresas, né, de forma geral. E nós vamos falar aqui focado no nosso setor aqui, agropecuário. Como garantir que a próxima geração dê continuidade ao legado com inovação e sustentabilidade? É uma pergunta difícil de ser respondida. E para bater esse papo com a gente, nós estamos recebendo Roberto Martins. Certo? Seja bem-vindo, Roberto, ao nosso Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, disposição, dedicação, né, para poder chegar aqui em Ipanema para a gente bater esse papo. Muito obrigada mesmo, né, pela presença aqui no Papo de Laticínios. Sara, obrigado a vocês, é um prazer para mim. Também quero agradecer em nome da Tavros Consultoria a chance de estar aqui e poder trocar uma ideia, conversar, né, sobre um assunto tão importante, né, dentro de tantos assuntos importantes para o empresário ligado a alguma cadeia rural, né? Sim. E é um prazer. Vamos lá. Tá. Ô, Roberto, antes da gente começar, eu queria que você contasse pra gente, né, fizesse um resumo aí da sua vida. Quem que é o Roberto Martins e quem que é a Tavros Consulting? Então, eu sou formado em engenharia, né? Sou de Belo Horizonte. Também fiz o curso de economia, embora assim, não tenha exercido, né? Consegui juntar os dois no trabalho e muito cedo eu comecei a trabalhar na siderúrgica belgo-mineira na época, na parte de arames, e eu tive assim, a felicidade de também muito cedo ir parar na área comercial, de logística, né, de negócios agropecuários. Né, os arames farpados, ovalados, as soluções de água. E aquilo para mim era uma novidade sensacional, tanto cuidar da produção quanto também da comercialização. E aí aprender com o campo, né? Aprender com o fazendeiro, aprender com quem usa. Eu acho que esse foi um grande aprendizado da carreira, é conversar com o cliente final, com quem vai mexer com o seu produto lá. E a gente formou uma equipe de agrônomos, veterinários, e a gente teve muito sucesso nessa jornada, né? Então, muito cedo, eu acho que, né, com
talvez 30 anos, 20 e poucos anos, e eu fui diretor da Abelgo dessa área, que continuei até recente, né? Claro, em áreas maiores, em outras configurações. E, recentemente, eu me aposentei, defini que estava na hora de parar, não consigo parar, e aí me associei à Tavros Consultoria, que é uma iniciativa de 2 sócios no início, né? Hoje são 4 sócios, que há 14 anos tiveram a visão, né? Estavam em consultorias grandes, de que o setor de pequenas e médias empresas era muito grande, muito importante, e carente de uma assistência de consultoria com um custo-benefício adequado ao tamanho e o foco para eles. Né? E aí nasceu a Tavros, que é touro em grego, é um nome estranho, mas significa touro em grego, focada nesse setor, né? Que é a dedicação hoje, né? As empresas familiares, em sua maioria, né? Elas estão como pequenas e médias, né? Aliás, todas as empresas do Brasil, né? Cerca de 90% das empresas do Brasil, cerca de 20 milhões, são de algum cunho familiar. Oh, que legal. Né? É muita coisa. O que é muito comum no nosso setor, né? Muito mais comum ainda no laticínios. Muito mais comum no agro, né? É isso. Embora o agro já tenha um grau de profissionalização grande, as escalas estão ficando industriais, ainda tem muito de família e vai ter, né? E isso é bom, né? As empresas familiares elas têm mais longa vida, porque pensam no longo prazo, né? E desde que sucessões, né, entre gerações sejam bem conduzidas, eu vejo isso como uma garantia de sucesso, né, e de longevidade da empresa, né? Que legal. Muito bacana. Legal. Para a gente começar, né, a gente vai falar sobre os principais desafios da sucessão familiar, né, que não são poucos, né? Todo mundo que olha para o lado já sabe, né? Eu tenho um desafio aqui, né? Mas quais que são os principais desafios das empresas, né, que elas enfrentam aí durante esse processo de sucessão? E só antes da gente começar, eu queria que a gente esclarecesse para o pessoal assim, o que a gente chama de sucessão, né? A gente já falou disso aqui algumas vezes no papo de laticínios, porque eu vejo assim, né, como eu sou do agro, né, sempre tive envolvida aqui, né, nesse mundo do leite, né, sempre com fazendas e tal, a gente vê assim, eu nunca vi uma sucessão familiar, entendeu? Assim, eu sempre vi alguém morrendo e tendo que assumir o negócio, né? E aí uma confusão ali, como é que vai ser tudo aquilo, né? Então, assim, o que é realmente uma sucessão familiar? Eu acho que é uma primeira ótima pergunta para a gente se situar, né? Antes, eu só vou me permitir fazer um arremate, assim. Dessas empresas familiares no Brasil, 65% do PIB brasileiro tem essa origem. É muito grande, concorda? Para a economia como um todo. E 70% dos empregos. Muita então, coisa você mesmo. vê a importância das empresas, né? Mas, seguindo essa pergunta, classicamente a gente Eu divide... acho que tem alguma coisa... Opa. Desculpa. Não, tranquilo. Bom, mas assim, a gente divide o tema sucessão em 3 pontos, né? Quando é uma empresa de família. Uma é a sucessão no negócio, é o que a gente vai mais falar hoje. Quer dizer, eu vou trocar a gestão da empresa por uma geração que está começando, né? Que está ali para suceder o pai, né? Eventualmente o avô, e assim vai. Mas o segundo ponto é a transferência de propriedade. Aí eu estou falando propriedade da própria empresa, mas pode ter outros bens da família, né? São as questões de propriedade. Esse a gente não vai falar hoje, eu acho que é um tema muito mais relacionado a tributos, a otimizar essa passagem, né? Que pode ser feito antes, né, de qualquer evento de morte. Isso seria o ponto ideal, né, de ser feito.
E a última parte, a própria sucessão na família, porque a família acaba tendo líderes, né, naturais lá dentro. Então, é outra coisa, né? Então, mas hoje a gente vai dedicar ao quê? Ao processo de sucessão no negócio. Sim, sim. Né? Então, dentro disso, você me perguntou os principais desafios. O primeiro que eu começo por ele sempre, não é um evento. Não pode se acontecer uma coisa lá e eu vou reagir na semana que vem ou amanhã eu já tenho que resolver. Não é. É um processo, né? A gente cuida muito antes e prepara muito antes. Então, assim, eu fico muito alegre de ver pessoas novas, às vezes estagiários lá, 14 anos na empresa do pai. Excelente, vai ter a visão na empresa, vai ver se é o que ele quer, o que ele gosta. Depois ele vai estudar, vai voltar à empresa se achar que tem fit, né? Porque boa parte de pessoas da família querem ficar no negócio. Mas pode ter partes que não querem ficar, mas vão ser acionistas, né? Vão ser donos também e, de alguma forma, participar do rumo da empresa, mas sem interferir no dia a dia. Então, o primeiro ponto, pensar num processo e preparar antes. Eu chamo planejamento da sucessão. O segundo ponto, que é crítico, é a escolha do sucessor. Né? E aí, como a gente resolve isso? Primeiro, trabalhar com muita equidade, justiça, transparência, né? E considerar, harmonizar os anseios, né? As necessidades de gerações, né? Medos do pessoal mais jovem, medo do pessoal mais velho, o dono, os receios dele, né, de deixar a operação, bom, mas não vai deixar de um dia para o outro, né? Vai preparando até uma hora que fala assim, bom, agora eu vou pescar, eu vou fazer outra coisa, e você só um conselheiro. Sim. Olha que coisa bem preparada e legal. Isso é possível de acontecer, né? E um ponto interessante depois da sucessão é compatibilizar as necessidades da família, financeiras da família, com as necessidades de investimento no negócio para manutenção e crescimento, né? Porque senão você vai tirar do negócio e o negócio, de alguma maneira, vai definhar, vai ficar pequeno, vai se tornar pouco competitivo e aí, um dia, ele vai perder o valor. Né? E vai deixar de ser aquele fundo que a família tem. Né? Entendi. Então, acho que essa compatibilidade vai permitir assim, a sustentabilidade da sucessão. Né? Muito claramente, comunicação. É fundamental. Né? Transparência, as coisas têm que ser combinadas, vai ter alguma rusga, alguma coisa porque a gente tem resolvida. a diferença assim, né, de resistência à mudança, a diferença de visão, né, entre as gerações, né, um muito conservador, o outro muito inovador. Eu acho que isso são estranhezas, né, que causam ali, que às vezes gera um conflito e que dispersa, né? Às vezes, olha, vamos tentar fazer uma sucessão, mas às vezes o pai é muito conservador, o filho muito inovador, e aí em algum momento fala, não dá, né? Eu vou tomar outro rumo, e aí às vezes nunca mais volta para o negócio, né? Ou às vezes volta após a morte, né? Ou então como um dono, né? Que aí depois tem que ver como que ele vai influenciar na gestão da empresa, talvez, né? Conselhos familiares, depois a gente vai falar lá na frente. Né? Exato. Mas agora, o que eu vejo? Essa comunicação, o respeito entre gerações, respeito mútuo, né? As pessoas jovens têm hoje uma série de conhecimentos que podem agregar no negócio muito rapidamente. Por outro lado, tradição, valores são trazidos por gerações anteriores. E foi o que trouxe a empresa até o lugar. Então, também tem que ser considerado. E outra, cautela, né? Não fazer coisa atabalhoadamente. As decisões nas empresas, elas precisam ser rápidas, mas maduras. E, às vezes, demora. Não precisa demorar 2 meses, mas pode demorar ali 1 dia, 2, ou
como falava meu pai, nada como um travesseiro para no outro dia sentar e conversar e alinhar as coisas, né? Então, eu acho que esse jogo entre negociação é legal. Agora, se a coisa sai do prumo, eu acho que também é bom, às vezes, ter pessoas externas que possam ali fazer um papel de mediação neutra, né? Ou trazer alguns pontos extras que não estão sendo abordados ali. Quer dizer, em resumo, sair das emoções para a racionalidade, né? Porque o negócio vive de racionalidade, mas tem muita emoção no negócio. E eu acho que deve ser assim, eu nunca vivi nada parecido, né? Só achismo meu, mas eu acho que deve ser uma decisão muito difícil pro fundador, né? Para quem é dono ali do negócio, porque será que ele enxerga que sucessão está associada próximo da morte dele? Eu falo assim, você acha que ainda existe muito esse pensamento? Ou você acha que as pessoas já estão entendendo que é para o negócio, né? Não é sobre a pessoa, né? Sobre o meu negócio continuar, sobre a minha... os valores dele ali continuar, sobre a ideia dele continuar, ou você acha que ele ainda tem muito medo de enfrentar a sucessão porque parece que está perto da morte? Eu não sei, assim, porque assim, quando a gente fala de fazenda, quando a gente vive nesse mundo, né, daqui, é muito isso, né, assim, parece que está sempre perto, né, está perto de morrer, né, e é difícil para a pessoa tomar uma decisão, né, eu não sei, assim, é uma curiosidade minha mesmo. E essa é a pior decisão, né, porque ela vem carregada de emoção, de perda, pois né? De medo, né? E também a geração que assume, quer dizer, de certa forma, falar, eu estou substituindo alguém que, para mim, é insubstituível. Né? Né? Pai, mãe, a gente não substitui, né? A gente pode continuar um legado e tal. Mas esse não é um momento, mas eu acho que as pessoas começam a perceber que, tanto nos negócios como em propriedades, planejar antes e fazer é importante. Mas mais que isso, eu fico pensando o outro lado. É um medo, um impacto para o pai deixar para o filho e tal. E por outro lado, já pensou a decepção se ele faz um negócio legal e o filho não quer ficar no negócio? Também é um sentimento ruim para o pai. Pois é. E para o filho de negar ao pai um desejo dele, né? Então, assim, eu acho que uma coisa, se o filho quer, tem a capacitação, tem o interesse, e o pai tem, vai testando e fazendo a transição, a passagem do bastão aos poucos. E aí esse ponto vai chegar naturalmente, claro, se preparado, né? Tem um amigo meu que eu trabalhei com ele, e é um grande empresário que eu tenho uma admiração muito grande, e tinha muito essa conversa da sucessão, né? E a sucessão, e ele falou um dia para mim assim, Sara, como é que eu obrigo a minha família a viver o meu sonho, né? Esse aqui é o meu sonho. Então assim, mas eu achei de uma sabedoria tão grande ele falar isso, sabe? Que eu falei, ele tem muita consciência, né? E aí a gente sabe que as empresas, elas nascem, né? Ou para ser herdadas, né? Ou quebra, ou são vendidas, não é isso? Se eu estiver errado, você me corrige. Mas é uma empresa, basicamente, esses os 3 rumos que ela tem. Então, assim, eu acho que é uma atenção, né, que os empresários precisam de ter, né, nisso é que é ótimo, né? Se eu conseguir fazer uma sucessão que seja familiar, ótimo, mas e se eu não conseguir fazer isso, né? E se o meu filho, se eu só tenho um filho e ele não quer isso, né? E se ninguém quer o que eu quero, né? Ninguém quer viver o meu sonho, né? Às vezes, olha, tá bom, vou vender, né? Que a gente vai falar disso mais na frente. Mas não é assim, é porque a gente fala muito de sucessão, né? Eu acho que, por exemplo, né? Eu acho que você pegar um negócio pronto, né? É gostoso, né? Você saber que você não vai ter ou até chegar ali, né? Já tá ali, né? Bastante o sucesso, todas as dificuldades que o negócio passou, né? Muitas empresas grandes já. Mas isso se não quiser, né? Igual a gente tem muito isso no agronegócio, né? Muita dificuldade, né? Eu não sei, isso é percepção minha, tá, Roberto? Mas você pode ficar. É verdade. Mas eu falo assim, e aí, né? Não, eu não quero. Eu não quero fazenda, eu não quero laticínio, eu não quero mexer com leite, né? Eu quero outro negócio. Então, assim, tem essa dificuldade também, né? Que às vezes o cara tem que encarar, olha, então tá, né? Minha família não quer, eu não vou ter sucessão aqui, né? Não vou passar por esse processo de sucessão, então está na hora de eu vender o meu negócio, né?
Vender ou o seguinte, né? Dividir essa fase em uma coisa. Uma coisa é a sucessão do negócio, da gestão do negócio, que pode vir a ser feita por outros parentes, né? Não o filho ali, podem estar mais distantes, mas podem estar interessados, preparados, e seria um caso. Mas a outra coisa, não ser uma gestão mais de família, ser profissionalizada e a família ter a propriedade, né, da maioria da empresa ou de toda a empresa, e ela profissionaliza a gestão. E aonde ela vai interferir? Via conselho de administração, né? Ou num estágio mais avançado, o conselho também fica profissional e a família interfere via votos no conselho de administração, né? Tendo um conselho familiar maior, né, onde as famílias podem discutir seus interesses familiares que não precisam ter totalmente a ver com o negócio. Vão estar definindo ali questão de dinheiro, né, de o que querem de dividendos, né, e por aí vai. Então, assim, também tem que se perceber isso, né? O sonho do pai, ele pode ser dividido em duas partes. Uma é suceder a minha gestão, é uma coisa. A outra é ter sucessão na propriedade daquela empresa que eu construí, né? E poder viver dela de uma forma profissional. E vai ter, às vezes, um neto ou bisneto que, de repente, vai parar, né, lá de novo, né? E pela via profissional. Que né? legal. E vai ser um acionista. Né? Quem verdade. sabe? É verdade. Mas é um assunto delicado, né? Eu imagino, assim, que chegar numa empresa para poder começar a falar disso, né? Às vezes a empresa chega no nível que eu falo, agora eu preciso, né, Deve ser bem delicado, né, Roberto? Exatamente. Eu acho que precisa, primeiro, uma preparação, né, de quem vai fazer isso. Segundo, de quem vai receber ou das pessoas candidatas a receber e da própria família. Por isso que eu insisto no ponto 1. É um processo. Né? E que, se bem planejado, as etapas são educativas, é um processo também de aprendizado, né? Da família, do sucedido, do a ser sucedido, do sucessor, né? Que vier, e essas decisões. Pô, precisa ser eu mesmo, precisa ser meu filho. Quem sabe a gente traz um profissional e controla a empresa de outra maneira, nos valores, nas estratégias, né, nas definições de investimentos, de o quanto ela precisa crescer ou não, desse ponto de vista mais macro. Né? Interessante. E sobre governança corporativa, né? Como que a governança corporativa ela pode facilitar uma transição suave, bem-sucedida, né, de liderança? Esse ponto a gente chegou até a comentar um pouco, né? E aí os conselhos, né? A profissionalização. Né? Eu tenho aqui até um guiazinho, mas o que eu posso falar da governança, né? O primeiro ponto é garantir comunicação e transparência, né? Para ter governança, você tem que ter processos bem claros, estabelecidos, né? De sucessão, o que é e o que não é, tudo muito claro e definido. Segundo, a informação sobre a empresa, sobre o negócio, sobre critérios a serem adotados para investimentos, para sucessão, para tudo, estão lá claros e disponíveis para todo mundo. Então, ninguém tem mais informação que os outros. Né? Então, isso facilita uma comunicação aberta. Né? E aí, uma visão de definição do que é melhor para o negócio. Né? Então, esse é o ponto que a governança ajuda bastante. Agora, dentro do projeto governança, você pode ter também pessoas externas, como conselheiros consultivos ou, eventualmente, conselheiros de administração, que podem dar um tom de racionalidade, né? De imparcialidade, né? E, se bem escolhidos, vão ajudar nisso. Né? Então, a governança, para mim, basicamente é assim: garantia de informações disponíveis, corretas, né? Confiáveis para todos os que estão
interessados, né? Os chamados stakeholders, né? Funcionários, família, bancos, né? Investidores, a própria sociedade, né? Claro, tem informação confidencial, mas as informações que são públicas, né? Estarem claras lá para a sociedade do que está acontecendo. Isso é governança corporativa e é valorizada, né? Começou com fundos de investimento, com bancos, né? Mas hoje a própria sociedade valoriza o que a gente chama transparência, né? Como uma empresa A trata os assuntos, né? E é uma questão de postura, posicionamento, que pode ser bem avaliado ou, às vezes, mal avaliado por um público, né? Sim, é verdade. E qual que é o momento certo para iniciar uma sucessão? Quando que alguém... Quem que observa isso? O dono? O filho? O consultor? Ou, às vezes, por exemplo, fala assim, olha, o Roberto passou aqui na minha empresa e ele fez uma observação. Porque, assim, às vezes é mais fácil um terceiro fazer uma observação do que quem está ali, né? Assim, às vezes a pessoa fica numa rotina ali e fala, não tá percebendo o que está acontecendo. Às vezes ele chegou num tamanho, às vezes acumulou atividade demais para uma pessoa só. Quando que é? O que acontece? Quem que avisa? E quem avisa, né? Eu falo assim, bom, fazendo aqui quem manda na casa geralmente são as esposas, né? Então, geralmente elas devem avisar. Mas não, eu acho que pode ser o dono, né? Também pode ser o próprio sucessor, né? Que ele pode começar a demandar de pegar mais funções, né? De poder assumir e ir dando aquela confiança ao pai e, ao mesmo tempo, né? Conversando abertamente, né? Que ele precisa estar já mais na linha e ser preparado para tal. Então, isso pode ser, eu acho que provavelmente é o mais comum. Né? Mas, por exemplo, existe uma idade? Por exemplo, um diretor, se ele está com 70 anos, se ele está com 80 anos, se ele está com 60 anos, e sim, existe uma recomendação? Não, eu acho que não. Recomendação fisiológica? Eu acho que não. Na verdade, o que eu falo é o seguinte, né? Às vezes me perguntam assim, bom, e a capacitação? Eu acho que a capacitação que a gente tem começa em casa, né? Em casa, dos valores que a gente carrega, da forma como a gente é educado a tomar decisões ali, né? Então, esse é um ponto. Logo em seguida, por que não, né, que os filhos, sei lá pelos 14, 15 anos, comecem a frequentar a empresa, né? Visitar, ver o negócio, entender, participar de alguma coisa com o pai, ir em algum evento, ver as conversas e tal. Acho que é uma forma de treinamento indireto até para ver o seguinte, tem interesse? Não tem interesse? Esse não é o meu negócio, vou ser outra coisa e tal. E depois, estágio formal, né? E aí depois cargos mais básicos que podem vir a evoluir, né? Então, dentro desse processo de formação, tem essa fase, aprender com o negócio, né? E ali você já está preparando também possíveis visões de sucessão. Definido o sucessor e que ele tenha o interesse, também é importante, na minha visão, além da formação teórica, né? Uma formação prática em outra empresa ou em outras empresas, né? Porque vai dar segurança, vai dar uma visão maior para a pessoa, vai também colocar numa posição que ela só consegue se for fora da empresa dele, que é de ser subordinado, de ter que obedecer regras de outros, né? E isso tudo vai ajudar depois, no futuro, quando ele for o chefe maior de uma empresa, né? Quando ele for o número 1. Então, essa visão de empresa de fora abre a cabeça para esse tanto de aspectos e muitos outros que eu não estou citando aqui. Né? Exposição a novas tecnologias, a novas formas de decidir. Cultura, né? Cultura, né?
E uma dessas, eu não sou a pessoa dona aqui, nem sou o CEO o primeiro aqui da empresa, então eu faço parte aqui de um grande time que constrói algo importante. Opa, na minha empresa, né? Eu vou ter pessoas que estão nessa posição lá na minha empresa quando eu for o líder, né? Então, eu acho que isso sim. E você fala, quando começa o processo, eu falo sempre já, né? Imediato, desde o início, desde o nascimento, né? Mas assim, sei lá, 15, 16 anos, visitar a empresa, fazer algum estágio lá, por que não? Se tem interesse, né? Tem um colega meu, um conhecido meu, que o filho dele já está começando a fazer estágio com 14 anos, na área de TI da empresa. O menino gosta muito de Excel, planilha e tal, então o pai dele colocou ele lá, né? Na verdade, assim, o pai dele não é o gestor da empresa, né? Pediu para um tio ou o CEO da empresa isso, e o filho dele já vai começar a ter o contato com a empresa, né? Desde cedo. Né? Se isso vai dar carreira ou não, depende do filho e depende também do que ele desempenhar na empresa. Né? Entendi. Se ele quer ou se ele realmente tem o perfil para a empresa. Né? Entendi. Quanto mais cedo, melhor. É verdade, isso é verdade. Quanto mais cedo, melhor. Apesar de um monte de confusão, né, de discussão sobre isso, mas eu também sou da sua opinião. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo entende o que é o mundo de verdade, menos ele sofre no futuro, né? Essa é a verdade. Exatamente. E vão deixando as coisas claras. Por exemplo, se eu tenho lá uma empresa de produção, né, de queijos lá, de laticínios, né, e tal. Então, como eu vou produzir queijo e meu filho vai lá e fala, não, mas eu quero ser médico. E desde o início ele manifesta aquele interesse. Eu já vou sabendo que provavelmente, se ele vier a se envolver, vai ser em outra fase, né? Sim, mas sim. não a de gestão, de sucessão, né? De trabalhar mesmo em processos e tal. Então, as coisas vão ficando mais claras. Então, eu posso passar para o segundo, né, ou começar a pensar outras soluções e começar a preparar de novo. Então, assim, para mim, tudo se planejado e começado antes, ele vai soar mais tranquilo, né, mais sereno, né, e não aquele impacto de algum evento aconteceu e eu preciso reagir e tomar conta desse evento. Né? Uma coisa que eu acho que é muito importante é os empresários, né, os fundadores aí das empresas, eles demonstrarem, sei lá, felicidade, satisfação. Assim, a gente está vivendo um mundo em que felicidade é um negócio muito importante, né? Então, por exemplo, se todo dia você chega estressado, frustrado, cansado, xingando, reclamando, você chega em casa desse jeito e eu cresço assistindo você assim, como que eu vou ter interesse em estar presente, né? Em participar desse seu negócio, entendeu? Então, assim, isso é um negócio muito sério, né? É muito difícil, né? Assim, eu não tenho filho, né? Eu não tenho essa rotina, né, desse negócio, né, tipo assim, de alguém estar me assistindo, sabe? Mas eu vejo que é um negócio muito sério, né? Por exemplo, fazenda, né? Se eu sempre falo que mexer com leite é ruim, que eu não quero mexer com leite, se mexer com café é ruim, que mexer com boi é ruim, que só fico reclamando. Então, assim, como é que alguém vai ter interesse? Até mesmo, não só de sucessão, mas de colaborador, de pessoas que vão querer estar envolvidos no meu negócio. Não é assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando você demonstra, né, o que você demonstra. E passar a mensagem correta, né, em todos os aspectos, né? Todo negócio tem seus pontos difíceis, né, e chatos, né? Tudo. Mas tem o outro lado. Então, assim, o que eu recomendaria, né? Eu fico impressionado, né? Hoje meus filhos já estão um pouco maior, mas desde pequeno a capacidade deles entenderem, por exemplo, números. Né? Então, eu compartilhava com eles algumas coisas, por exemplo, de finanças, para eles terem o controle pessoal deles, mas eles saberem como que funcionava a nossa família. Né?
qual a fonte de recurso, né? E como era usada e o que fazia e tal. Então, eu acho que isso pode ser feito também com o negócio de uma forma muito mais simples. Quer dizer, café tem lá seus problemas, né? Época de clima bom, vai uma beleza, né? Ou que o preço está ótimo, mas tem a época ruim também. Então, é importante falar, olha, esses pontos, né, de alto e baixo, mas é importante falar, poxa, nós geramos aqui um patrimônio, né? Nós crescemos aqui, nossa família bem-sucedida, né? A partir disso, né? Agora, não só relacionado ao tema sucessão, uma das coisas assim que me dá realmente é muito bom você ver é aquele empresário que tem orgulho do que ele fez e ele usufrui do benefício que ele obtém do negócio. Então, eu conheço um grande empresário que ele tem... Hoje ele deve estar já beirando os 70 anos. É muito ativo, né? Tem um negócio enorme. Ele ainda coordena muita coisa do negócio. Mas é um cara que se diverte, aproveita a vida, sabe? E isso, para mim, é uma mensagem muito forte, porque ele está tendo a qualidade de vida e toda a família está vendo o tanto que ele gosta do negócio e que o negócio traz benefício a eles, da família, e a satisfação do pai, né? Então... como fazer isso? É um ponto difícil, né? Dar outro podcast ou dar mais 20 podcasts de como a gente equilibrar a vida profissional, né? Vida familiar e as nossas necessidades internas, né? Não só dinheiro, mas de sentimento, né? De prazer mesmo, né? De felicidade, né? Mas eu vejo assim, tudo facilita, mas também usar só o lado do glamour, né? É perigoso, né? É perigoso. É né? verdade. Tem o Nelson Piquet, um piloto, ele falava do filho dele que queria ser corredor e dava duro para ser, então ele falava assim, ele vai ser. E falava, o outro ele gosta do glamour, dali da roda, né? Da corrida e tal, mas na hora de treinar, da suadeira, né? Ele não gosta, então ele não vai ser, né? Ele tá lá, brinca e tal, mas não é um negócio dele, né? Então, eu acho que passar só o glamour também não é bom, né? Sim, sim. Passar a realidade como ela é, e se o negócio é bem sucedido, não tem muito segredo, né? Ter de segredo. É verdade. Roberto, você acredita que as práticas, né, de ESG, né, ambiental, social e governança, elas ajudam na perenidade das empresas? Você vê que quem tem já trabalhado, né, com essas práticas tem mais chances de garantir negócios? Tem. O primeiro ponto é o SIG, né, a governança. Eu acho que transparência das informações, né, para todos os stakeholders, né, vou me permitir chamar assim, essa palavra assim, não tem uma tradução tão clara, boa, né? Mas assim, dos interessados da empresa, né, desde a sociedade local, como os funcionários, quanto a família envolvida, quanto os executivos, né, ter a transparência daquilo que lhe faz, né, interesse ali. Então, isso ajuda muito, ajuda, por exemplo, a ter credibilidade na sociedade, perante os consumidores, né? Olha, essa empresa, ela comunica isso e, inclusive, eu mandei uma pergunta e a resposta foi alinhada com isso, né? Ela me deu retorno e tal. Então, isso ajuda muito. Bancos, né, hoje tem fundos hoje, todos para aprovar investimento, governança é o item número 1. Né? Se você tem uma empresa bagunçada ali no seu resultado financeiro, na sua forma de administrar processo, é muito mais difícil. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, aí vem, né, o meio ambiente, né?
o que tem de meio ambiente? É um desafio mundial, né? Eu acho que ainda tem muita dúvida do que é o que, carbono, etc. e tal. Mas o que a sociedade está vendo eu quero viver num mundo limpo, né? Eu quero viver num mundo mais verde, eu quero viver num mundo mais equilibrado, né? Eu não quero simplesmente acabar com a natureza, com animais. Isso aí, meus filhos já começavam a me puxar a orelha de pequenos desvios que eu tenho da minha geração, né? Já bem cedo, olha, opa, isso aqui, ó, não vamos matar que seja uma barata, uma coisa assim e tal. Bom, às vezes tem um exagero, né? Mas tem já os conceitos e isso está sendo valorizado. Quer dizer, eu quero um queijo bem feito, né? Que obedeça processo natural, ou que a vaca esteja a pasto, que o pasto não tenha adubo, tenha biofertilizante, sei lá, isso vai começar a aparecer. Ou de uma fazenda que preserva lá a parte ambiental corretamente, que usa técnicas modernas de controle, né, de pragas, de ambiente. Isso é muito legal. Então, isso também vai te dar clientes, né, e confiança na sociedade. Tratamento de efluentes. Poxa, se alguém na comunidade lá, né, num lugar, no bairro da empresa, você tira uma foto que um afluente está indo para o rio, é um desastre. Né? É um desastre. E tem razão, sim. Né? Sim. O problema é que esse desastre amplifica muito mais. Agora ainda mais, né? Com ainda facilidade mais, de comunicação. Né? Então, assim, se não é fake, porque todo mundo hoje corre o tal risco do fake, né? Mas se não é fake, realmente é algo que aí o ESG poderia garantir. Né? Então, eu acho assim, esses pontos cada dia mais valorizados. Para fazendas, o que eu vejo no Brasil ainda está um pouco distante. Né? Eu participo de um hub de investimento em startups de agro, né? Que é coordenado pela FAENG, e eu faço parte do conselho consultivo, e me agrada muito uma das diretrizes. A gente quer startups que estão olhando o futuro de sustentabilidade. Então, outro dia nós entrevistamos uma empresa que está trabalhando com crédito de carbono. Né? Ainda é incipiente, no Brasil ainda não existe esse mercado, fora existe, ele vale dinheiro. Né? Eu não vou viver de crédito de carbono, mas com certeza pode ser uma fonte de receita para as fazendas, né? E o que você pode ter de crédito de carbono? Mata em pé, tá bom, isso está claro, mas pasto, culturas, né? Isso tudo está tá começando a ser medido, mensurável, transformado em título, comercializável. Quer dizer, na minha propriedade, eu estou aprisionando tantas toneladas de carbono e isso faz bem para o mundo. Bom, mas aí vai ter uma hora que eu cortei a cultura. Tá bom, naquela época eu não tenho aquele crédito de carbono, mas eu replantei, ele volta a ter. Né? Então, estão criando, né, a maneira disso ser feito, monitorado, rastreado por satélite e tal, e que isso tenha valor. Minha opinião, o Brasil vai receber dinheiro vendendo créditos. Quer dizer, eu falo assim, a agricultura polui no Brasil na hora que fizerem as contas e a gente avançar mais em biotecnologia, em métodos mais modernos, né, de várias culturas, né, de agricultura com floresta, né, as integrações, pecuária, né? integração, né, sistema integrado e tal. Eu acho que o Brasil vai ter receita disso. Né? E o Brasil que eu falo, o dono da propriedade que estiver fazendo isso. Né? Empresas vão ter crédito de carbono reduzindo, né, o carbono emitido em relação a uma data, são coisas complexas ainda. Então, assim, eu fico muito entusiasmado
com o ESG, né? Sim. Para a família, né? Para empresas familiares e para a empresa em geral. Né, uma prática que vale a pena ali, né? Para a perenidade das empresas, Sem né? dúvida. E sobre o futuro das empresas familiares no Brasil, né? E falando aqui do nosso setor do agro, qual que é a sua visão? Né? Que tendências você acha que pode impactar a sucessão nos próximos anos? Você fala no sentido de tecnologias ou... Eu acho que de tudo, assim, né? Tá. Acho que tudo que você enxerga que pode impactar, né? Que é? Inovação, tecnologia, comportamento, a geração que está vindo agora é muito diferente, geração Z, geração sei lá o quê. Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Olha, eu acho assim, falando assim, é um mundo caótico. Não, eu acho que o mundo está mudando rápido e em vários pontos ao mesmo tempo. Eu acho que isso nunca aconteceu em nenhuma fase de revolução industrial. Por exemplo, quando você teve lá a revolução industrial lá na Inglaterra, a primeira e tal, você teve da máquina, né? A sociedade teve adaptações também. O pessoal do campo começou também a ir para a cidade, tudo viabilizou uma série de coisas, mas ali tinha tempo, as transições aconteciam assim em décadas, né? E hoje não, uma transição pode estar acontecendo em 1, 2 anos, ela está aí, e aí você fica afogado de tantas coisas. Então, eu acho assim, não só a revolução digital. E o digital, eu posso falar, o que é o digital? É a proximidade com o consumidor, né? Você vai estar... outro dia eu vi alguém falar do Kotler, né? Que falou, o P de praça acabou. Agora você tem a conveniência, né? Você está ali na hora certa e tal. A comunicação, o P de publicidade acabou. O que é isso? Não, virou comunicação, porque agora é possível o consumidor interagir com a empresa. Quer dizer, não é uma via só de ida, vai e volta. Sim. Então, escutá-lo e dar resposta e ser responsivo e tal. Então, resumindo, né, eu estava falando assim, que não são os 4 P's, mas são 4 C's, né? Então, mas é outro tema, né? Mas, então, o mundo está se revolucionando uma digital. A outra seguinte, comportamento de gerações, né? Ambições, busca de qualidade de vida, equilíbrio no trabalho. Chegou uma hora que tem pessoas que estão optando, eu acho que a pandemia também foi um gatilho para isso, mas é o seguinte, poxa, eu posso trabalhar 12 horas por dia e ganhar um pouco mais, aí eu vou gastar um pouco mais de coisa, mas isso não vai me trazer o benefício do que o tempo que eu tenho, talvez, de ócio ou de fazer coisas mais simples, né? Ou com a família. E houve uma reviravolta nesses conceitos, né? Até do lugar de se morar. Então, existe uma busca maior por qualidade, tempo de trabalho e qualidade do trabalho, né? Esse é um ponto. Se falou muito em home office. Eu acho assim, o home office teve a época lá da pandemia, vão ter partes que serão home office, né? Mas tem parte que não. Tem parte que é presencial, que é aquele olho no olho, a interação, que faz falta. Sim. Faz falta para qualquer grupo dentro da empresa, mas fora. Eu não vou no clube via virtual, não faz sentido. Não vai no bar. Não vou no bar. Não vou na virtual. pizzaria. Então, eu acho que a empresa também a gente tem que olhar assim, né? Não é mais aquela fase da pandemia, é um misto. Bom, vai ter empresa que vai ser 2 dias, vai ter empresa que é 1 dia, vai ter empresa que é todo dia, mas algumas funções são presenciais, outras remotas. Então, várias configurações. Isso tudo vai alterar. E uma, que nós já falamos, então não vou repetir, é a mudança de valorização do mundo, né? De ambiente, de natureza, preservação, lixo, né? Eu fiz uma avaliação em casa e eu estou assustado
comigo mesmo, né? A minha família, 5 pessoas, classe média, o tanto de lixo que a gente gera, né? E assim, e é legal porque todos nós estamos muito conscientes assim, a gente já separa o lixo e coloca lá. Felizmente, no lugar que eu moro, passa o lixo seletivo. Mas, assim, os meninos tiveram lá aula, né, de redução do consumo, de embalagem. Então, é uma cultura que está chegando. Sim. Eu acho que um dia nós vamos comprar a granel. Sim. Né? Eu vi isso quando eu era muito criança, pequeno. Você ia lá, tinha umas cumbuca, você punha num saquinho de papel. Aí acabou isso. Né? Era tudo unitizado. Assim, igual, por exemplo, hoje a gente já tem as lojinhas, aqui em Ipanema mesmo tem as lojinhas de produtos naturais. Você compra a granel. Exatamente. Né? É bem parecido com a venda de antigamente. E em países desenvolvidos, eu me surpreendi também. Então, e aí tem 2 coisas a ver. É menos desperdício. Segundo, eu compro a quantidade que eu quero, porque as famílias antes eram grandes, então vinham embalagens grandes, hoje já não é mais, né? Tanto que outro dia eu estava brincando, até a melancia mudou de tamanho. Mudou, né? agora melancia pequena. Mas tá certo, porque ninguém conseguia mais né, comprar uma melancia, não faz sentido, nem tem lugar para guardar. Então, eu acho que esse ponto... E você vai com mais frequência, você não vai longe fazer compras, você vai ali no bairro. Né? Então, são coisas que a gente começa a perceber assim, o mundo está indo para aí, é mais conforto, né? É mais simples, é mais fácil... então a gente tem que adaptar para isso. Quer dizer, tem que estar atento, embalar né? demais. Né? Não rola, não faz sentido, não caro. Faz sentido mais, né? Gera lixo. Né? E às vezes eu também presto atenção nisso no final de semana, né? Que é quando a gente fica mais em casa, eu passo, meu Deus, né? Que comportamento, né? É esse meu, né? O que eu preciso de mudar? Então, mas assim, a gente precisa de começar a olhar para dentro de casa, falar, olha, o que eu estou fazendo aqui que eu posso melhorar, né? Produtos naturais, né? Hoje, assim, tem mercados de nicho que provavelmente pagam por um leite, né, certificado do início ao fim lá, de vaca com pastejo, né, bem tratado e tal. Mas talvez no futuro uma parte maior do mercado se transforme nessas exigências, né? É verdade. Se vai pagar mais ou não é outro ponto, né? Talvez existam mercados que possam cobrar mais por isso. Outros não. Ou você ou você vai estar fora, né? É verdade. Roberto, para a gente ir encerrando o nosso papo, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, que eu sei também que é uma especialidade de vocês, sobre fusões, aquisições, né, as estratégias de expansão. Como que as fusões e as aquisições elas podem ser uma estratégia para as empresas familiares expandirem seus negócios, né? Que volta lá naquele assunto, né, do início do nosso papo. Eu vou contar assim, o ponto de gestão para chegar na... né, a gente, na Tavos, como trabalha pequena e média empresa, muitas vezes a gente começa do básico, que é finanças e processos. É daí que a empresa nasce, vive, né, faz os seus processos, recebe dinheiro, tem gastos ali e sobrevive, né? Depois vem a gestão de pessoas, né? Porque as pessoas estão ali extremamente envolvidas e hoje novas gerações, outras demandas e o Brasil tem desemprego, mas todo mundo está sentindo falta de pessoas, né, que precisam. Então, a gente estava atuando nisso e a estratégia, poxa, agora eu já vou começar a falar de fusão e aquisição. O que eu vou ser quando eu crescer? Ou seja, daqui 3 anos essa empresa vai ser A, B ou C. Eu quero ser isso. Bom, vou citar o exemplo que a gente estava conversando ali no café. Vamos para a Vitória. Tá bom? Ok, combinado aqui, vamos para a Vitória. E agora? Agora nós temos que ir. Bom, então eu tenho que definir, eu vou de carro, eu vou de ônibus, como é que eu vou? Segundo, eu vou ter que abastecer o carro, eu vou ter que fazer alguma preparação, eu vou ver a rota que está melhor, na chegada de Vitória talvez tenha algum congestionamento em um
num lugar, que horas eu quero chegar. Quer dizer, falar que quer é uma coisa. Agora, caminhar para obter o que quer é estratégia, né? Entendi. E fazer boas escolhas. Para mim, estratégia é nada mais do que simplicidade e boas escolhas que são feitas no futuro, mas com racionalidade. E é para chegar. Então, a gente brinca. Empresa que tem 1, 2, 3 projetos estratégicos vai para frente. Que tem mais que isso, vai patinar, não vai. Não dá conta, né? E aí a gente chega ao seguinte, as empresas vão nos demandando, as pequenas vão chegando a um tamanho que fala assim, opa, preciso de estratégia. Já é um sinal que estou grande e quero crescer mais. Então tá bom. Qual que é o passo para crescer? Eu posso crescer de várias maneiras. Eu posso ampliar a força de vendas, eu posso enobrecer o mix de produto, né? E eu posso comprar outra empresa. Então, nós tivemos cliente, depois de 10 anos, né, que a gente tinha algum trabalho junto, né, e tal, o cliente falou, opa, agora eu estou precisando de um passo maior e eu queria que vocês me listassem empresas que eu poderia comprar que tem sinergia com o nosso negócio. Então, quer dizer, para o laticínio, vai ter uma hora que fala, poxa, para mim crescer, eu posso começar a brigar com os outros. Eu vou perder dinheiro, provavelmente o outro também, e isso não é legal. Não é saudável, né? Quem sabe é bom para todos, né? Não só para o empresário, mas acaba sendo para o consumidor e para o próprio produtor, se a gente fizer unificar rotas, né? Custos, e a gente vai ter um laticínio maior, mas que vai expandir mais. Ok, né? É uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade que tem que ser planejada e amadurecida. Por quê? Não é a decisão de comprar e o outro aceitar. Esse até aí eu acho que é até uma parte mais fácil. Nós estamos falando em números, em conversa, né, de desejo. Agora, misturar duas culturas diferentes é um problema. Então, até na escolha da empresa a ser comprada, tem que se levar em conta. Quer dizer, aqueles valores que estão presentes lá são os daqui, eles são integráveis, dá para misturar e fazer algo maior, ou esse negócio não vai dar bom. Então, são cuidados que, né, seja empresa não familiar, mas a familiar, qualquer uma empresa, tem que tomar na hora de... Não é só comprar. O pós-compra é muito mais trabalhoso do que a compra em si. Agora, o crescer sozinho pode ser caro e pode ser inviável, né? Outra coisa que a gente sempre alerta, crescer o quê? Porque tem gente que fala, eu vou crescer em faturamento. Bom, crescer em faturamento, você pode crescer e perder dinheiro. Você pode começar a diminuir sua lucratividade e seu lucro no final. Tem um cliente que nos procurou e falou, olha, eu agora dei um stop por 1 ano e eu quero trabalhar aqui porque eu acho que se eu crescer desordenadamente como eu estou, eu vou começar a perder dinheiro. Eu não vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar faturamento. Então, tem que organizar essa fusão, né, para que o crescimento realmente transforme em quê? Em lucratividade, né, em benefício para os acionistas, como deve ser também para a sociedade como um todo, lá e para os produtores, porque houve um ganho de escala, então as eficiências, né, e isso é melhor. Então, mas faz parte da jornada. Então, assim, vários clientes já nos pedem, né, e a gente foi crescendo a partir disso, a gente chama crescer a partir do ciclo dos clientes. Não era a gente que planejava ter isso. Os clientes passaram a nos pedir e a gente teve que atender essa demanda, né? Então, é isso. Quer dizer, vai ter um ponto, né? Eu vejo laticínios, as escalas no Brasil, em Minas Gerais também, né? Principalmente é a nossa grande bacia. De leite, né? Então, ainda são pequenas, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso.
o produtor tem que ganhar e ter a rentabilidade e tal, e as escalas vai permitir que o queijo, o leite chegue mais barato ao consumidor, né? Porque uma coisa é eu falar que está R$ 2,50 o leite no mercado ao produtor, mas para quem compra lá no supermercado, não é, né? E eu só vou conseguir consumir mais leite à medida que, para aquele cara que compra no supermercado, baratear. Mas eu não posso matar o produtor, Sim. né? E as empresas também não podem morrer, né, para transformar o leite in natura num leite comercial. Escala é um dos ingredientes, né? Mas quando a gente fala em escala, todo aquele cuidado, seja fusão, seja por crescimento, é uma escala saudável, né? Pensada, organizada, né? Para você poder tirar proveito dela. Mas o que a gente enxerga é que fusões e aquisições vão estar cada dia mais presentes no... Acredito que sim, né? Faz sentido, e faz sentido para 2 empresas, para 3 empresas, né? E depois organizar a gestão, né? Sempre é um problema também, quer dizer, quem vai comandar, né? Eu acho que antes tem que pensar o seguinte: esse negócio vai ser maior, então vai ser bom para todos. Como que vai ser a governança dessa empresa? Esse é um tema, né, que não precisa se tornar complicado e complexo, né? Ele só precisa ser tratado e organizado, né? Entendi. Muito legal. Ô, Roberto, sobre sucessão, sobre oportunidades, sobre desafio, sobre fusões e aquisições, tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui para a gente como alerta? Eu tenho sim, tem até um lembrete que eu anotei aqui anteontem, que eu vou colocar o seguinte: olha, para planejar a sucessão a gente chama 3 bases, tá? O plano de sucessão, começar o quanto antes, preparar, fazer a coisa simples, macia, organizada, né? E aí você identifica cargos-chaves, desenvolvimento de sucessores e tal. Depois, definido isso, a preparação, a estruturação para essa transição. Não custa nada, quer dizer, quando você faz com antecedência, treinar, organizar como é que vai ser o comando, né? Se a família vai sair da gestão, ok, mas como é que ela vai tomar parte das decisões, né? Quais são as estruturas familiares que vão influenciar na empresa? Como? Via conselho de administração, via conselho de família, né? O que vai ser? Né? Então, isso são coisas simples e pensadas antes. Né? Não estou falando 50 anos antes. Poxa, mas 5, 6 anos antes é legal. Já é alguma coisa, né? Governança familiar, né? Olha o negócio, olha as propriedades e olha lá a sucessão em família como 3 pontos diferentes, né? Eles se integram depois. Mas preparar claramente a família: olha, eu estou preparado para não ter gestor na empresa, ou o gestor não vai ser o filho do fundador, mas o sobrinho do fundador, né? Como que vai ser isso, né? E como os outros, de alguma maneira, vão participar não só dos benefícios econômicos na empresa, mas de decisões estratégicas, né? de assuntos de interesse. Né? Então, essa dica para mim: comece antes, prepara, plano de sucessão, estrutura e aí começa. Né? Eu acho que esse é o ponto. E falar, né, não deixar de falar alguns exemplos bem-sucedidos de empresa. Eu vivi 2 assim que eu pude ver acontecer, de grandes empresas brasileiras de família. O grupo lá do Antônio Hermídio de Moraes, né? O pessoal mais jovem nem conhece, um grande empresário brasileiro, o Grupo Votorantim. Ah, tá. Né? Que por aqui deve ter papel e celulose. Sim, sim. Foi feita uma transição grande, onde se criou também conselho de família e tal, e hoje a família não se envolve diretamente. O Grupo Gerdau, a maior siderúrgica brasileira, né? De capital nacional, também procedeu isso nos últimos
possivelmente 15 anos, né? A família se afastou da gestão executiva, participa do conselho de administração e tem o conselho familiar, né? Aí eu procurei, eu não conheço exatamente o caso, embora eu tenha visto pessoas da família e tal, em funções em outras empresas e tal. O grupo Patrus, né, de transporte, ele está preparando, ele está em processo de preparação de uma sucessão, né? E eu tive a oportunidade assim de ver um pouco uma pessoa da família em uma iniciativa com a família, mas outro negócio que não era a empresa, né? Então, assim, são exemplos, esse aí eu li, né, do Patrus, eu não tinha numa publicação, mas, assim, são exemplos interessantes de condução de sucessões de empresas um pouco maiores no Brasil, né? Para a empresa pequena e média é mais simples, desde que comece antes, planeje um pouquinho, estrutura e aí faz e vai dar bom. Que bom, que bom, então. Como o mineiro fala, né? Que bom. Que bom. E para quem quiser, né, ter uma assessoria, pode ligar para o Roberto, né? Isso, né? Você vai ter meu contato e a gente vai deixar aqui na descrição do podcast. Mas assim, a Tavros, né, está super preparada não só para a questão de sucessão, mas para a questão mais básica de gestão, quer dizer, as empresas se fortalecerem, né, para crescerem, né, para usar melhor os recursos que usam, né, sejam de pessoas, dinheiro, né, e otimizar os resultados aí, né? Isso assim, sem vocabulário rebuscado, né, é o que importa, né, para o empresário e para o consumidor. Coisa bem feita. Verdade, verdade. Roberto, muito legal. Eu acho que nós tivemos uma aula aqui. Acho que nós conseguimos passar por todos os pontos que a gente tinha proposto, né? Mas acho que foi muito legal. Eu mesma aprendi um monte de coisa aqui que eu não sabia, não estava atenta, não estava alerta, né? Eu acho que vai ser um conteúdo muito rico, né, para a nossa audiência, né? Nosso público é muito pequenas, médias empresas, então acho que para o pessoal que tem dúvida em relação a esse assunto, ficou aqui uma aula. Eu fico super honrado com isso, né? Para a gente foi uma oportunidade de trocar essas ideias, né? Esse guia que você nos passou, né? De como conduzir também foi muito legal para a Tavros, né? Isso eu estou pensando lá a gente fazer algumas publicações com foco nisso, né? E aí te enviar depois em primeira mão, né? Talvez mais inteira, mas também pílulas, né? Para as pessoas lerem em pedaços, né? E tal, porque é um assunto quente, relevante, né? E outros também, né? Sim, sim. De gestão. Mas para mim foi uma grande oportunidade, um grande prazer estar com vocês aqui e falar para esse público aí do leite, né? Do agribusiness, que eu realmente tenho uma paixão grande por isso. Eu sou suspeita de falar porque eu sou muito apaixonada por esse setor. Mas obrigada, Roberto, né? Muito obrigada pela Tavros, né, de ter disponibilizado, de ter organizado junto com você, de você ter se organizado para vir aqui, foi muito importante para a gente. Obrigada pela confiança, né, confiar de vir aqui gravar um podcast com a gente, muito obrigada mesmo. E aí, pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio as informações, né, a rede social lá da Tavros, então para quem quiser conversar pode depois ir lá no direct que vai conseguir um contato. Exatamente. Muito obrigado. Por nada, vai ser um prazer, sempre um prazer e sempre que puder, igual você falou, né? Todos os pontos que a gente tocou aqui sempre tem, olha, mas dá pra gente aprofundar mais, né? Então que eu espero vocês aqui outras vezes pra gente falar mais, né, de outros assuntos que envolvem sucessão, fusão, aquisição, que isso todo dia, né? Tá na nossa rotina ali, nos assuntos dos negócios, né? Muito obrigada mesmo, Roberto. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, vocês vão se inscrever no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós também estamos lá nas redes sociais, lá em
no TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram como @papo de laticínios. E siga os nossos patrocinadores, @evomilk_br e @evopac_oficial. E para quem quiser me acompanhar, @sara.machados. Um beijo para vocês e até a próxima semana.